noite, sou o Diácono Alberto. Esta é a nossa lição de número 17 de nossa Escola Bíblica Online Semeando Vidas, e hoje nós iremos estudar o capítulo de número 11 da carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos. E queridos, nós estamos entrando num ano eleitoral, né? Já bem próximos do primeiro turno, na qual iremos eleger o mandatário para a nossa nação por mais 4 anos, né? E existe uma preocupação de muitas pessoas para que possamos escolher bem, porque do contrário, nós, o povo, padeceremos esses 4 anos na qual a nossa escolha, de forma errada, ela pode nos privar de um futuro próspero, né? E nos 32 versículos, né, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 11, esses 32 versículos, ele trata do futuro de Israel. E ele estava também, o apóstolo Paulo, preocupado com a escolha que a nação estava propensa, porque eles não estavam escolhendo a Deus, a Jesus, né? E o apóstolo Paulo, ele era um judeu, era benjamita. Ele era de uma das tribos de Israel, a de Benjamim, filho mais novo de Jacó. E o apóstolo Paulo, ele tinha uma preocupação, mas não era com o governo humano, como hoje nós temos, né, por conta de uma eleição, né? Quem será o nosso governante? Não, o apóstolo Paulo, ele não estava preocupado com o governo humano, com a nação de Israel de ter de aceitar um governador humano. E sim, é um governador, né, alguém, né, como Deus, porque ele estava preocupado sim, mas com a salvação de toda a sua nação. Vamos ler esse capítulo 11 para que nós possamos comentar e entender um pouco melhor. Assim diz a palavra do Senhor. Falando sobre o futuro de Israel, né? Romanos capítulo 11, versículo de número 1. Digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis que o que a Escritura diz de Elias? Como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derribaram os teus altares, e só eu fiquei, e buscam a minha alma. Mas que lhe diz a resposta divina? Que Deus fala para Elias? Reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, neste tempo, ficou com o resto, segundo a eleição da graça. Mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Por quê? O que Israel buscava não o alcançou? Mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até o dia de hoje.
E Davi diz, torne-se, diz, a sua mesa em laço e em armadilha, e em tropeço por sua retribuição. Endureçam-se-lhes os olhos para não verem, encurvem-se-lhes continuamente as costas. Versículo de número 11. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emolução. E se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição, a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Versículo 14. Para ver se de alguma maneira posso incitar à emolução os da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambuzeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorieis contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados e tu está em pé. Pela fé, então, não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. E de outra maneira, também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado do natural jambuzeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Versículo de número 25. Porque não queres, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmo que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu conserto com eles quando eu tirar os seus pecados. Assim que quando ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento.
Porque assim como vós também antigamente foste desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia, a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. O que o apóstolo Paulo está tratando nesse capítulo de número 11? Vamos entender um pouco o capítulo 11, né? Começando pelo versículo 1, né? Que diz: digo, pois porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, né? Nesse capítulo, queridos, o apóstolo Paulo, ele afirmou que nem todos os judeus rejeitaram a mensagem de salvação. Ainda existem uns que são fiéis, né? Afinal, o próprio apóstolo Paulo, no versículo 1, ele diz que ele era judeu da tribo de Benjamim, né? Assim como os discípulos de Jesus e quase todos os primeiros missionários cristãos, eles também eram da tribo de Israel, né? Eram judeus, né? E ele menciona ali o profeta Elias, no versículo 2, Senhor, né? Quando Elias fala com Deus, Senhor, mataram, né? Mataram os teus profetas, derribaram os teus altares, e só eu fiquei e busco a minha alma. Quando Jezebel diz que iria matá-lo, ele fugiu, né? Jezebel prometeu arrancar a cabeça de Elias, e ele fugiu. E Elias, ele foi um grande profeta, queridos. Um profeta reformista, que desafiou o reino do norte, né? Israel, a arrepender-se, né? Isso a gente encontra lá em 1 Reis. Lá nós vamos encontrar sobre a vida do profeta Elias, né? Quando ele fala para Acabe que não choveria, e depois ele chama os profetas de Baal, já será para que viesse ao seu encontro e eles orassem, clamassem ao Deus deles, né? Então Elias, ele tinha muita intimidade com o Senhor e era judeu, e o apóstolo Paulo menciona esse profeta nesse capítulo, né? E Deus escolheu os judeus, né, para formarem o povo por meio do qual o mundo encontraria salvação. Já que estávamos agora vivendo por conta do pecado e os judeus estavam sendo salvos pela lei, mas a lei não salvaria nenhum, né? E Deus escolheu os judeus para formarem o povo por meio do qual todo mundo encontraria a salvação, queridos. Mas isso não quer dizer que toda a nação judaica seria salva, não. Como hoje, apesar de nós falarmos de Jesus, levarmos o evangelho, e hoje ser tão simples, ser convertido, basta confessarmos Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida com nossos próprios lábios. Mas muitas pessoas não serão salvas, até mesmo que estão dentro da igreja não serão salvas, porque não têm frutos, né? E nesse caso, quando Deus escolheu esse povo, né? Somente aqueles que permanecerem fiéis a Deus foram considerados verdadeiros judeus, cara, queridos. Porque
Somos salvos pela fé. E pela fé em Cristo, não em Moisés, não em Abraão, não em Isaac, não em Jacó, mas em Jesus. Mas não por fazermos parte de uma família ou nação ou uma religião, não. De quem ou de que você se depende para ser salvo? Somente de Jesus. E você acredita, queridos, que seria mais fácil para Deus amá-lo se você fosse bom? Seria mais fácil? Será que secretamente suspeita que ele o escolheu porque você merecia? Considera que o comportamento de algumas pessoas é tão mau que Deus nunca os salvará? Se alguma vez você pensou dessa maneira, é porque não entendeu completamente o que é a salvação. A salvação, queridos, ela é pela graça, ou seja, é uma dádiva gratuita. Não é um pagamento ou um prêmio. Deve ser aceita com gratidão e louvor. Vamos ver o que diz o versículo de número 6. Mas, se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é mais graça. Então, nós somos salvos, querido. Por isso, né? Não é por um pagamento ou prêmio. Ela é gratidão, gratidão e louvor. E no versículo de número 7, e os outros foram endurecidos. Esse foi o castigo de Deus pela obstinação que os judeus eles demonstraram em aceitar as boas novas. Muitos estão com o coração endurecidos. E ao puni-los, Deus lhes tirou a capacidade de perceberem, né, de percepção e discernimento da verdade, que os manteria afastados do pecado. Eles experimentariam as consequências da rebeldia, pois que, que Israel buscava, não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Muitos judeus foram endurecidos. E esses versículos, queridos, eles estão relacionados aos textos de Deuteronômio 29:4, Isaías 29:10, Salmos 69, e ao castigo predito pelos profetas Isaías, né, e para os corações endurecidos. Se as pessoas se recusam a ouvir as boas novas de Deus, elas se tornam incapazes de compreendê-las. O apóstolo Paulo, queridos, ele viu que isso se cumpriu nas congregações judaicas, em que ele visitou, né? Quando ele fez suas viagens missionárias, ele percebeu isso, né? Que as pessoas elas se recusavam a ouvir as boas novas. E o apóstolo Paulo, amigos, ele tinha em mente uma igreja onde todos os judeus e os gentios estivessem unidos em amor, né? E amor a Deus e obediência a Jesus Cristo. Embora respeitasse a lei e a Deus, essa igreja ela procuraria, né, alcançar a salvação, porque só pode vir por intermédio de Jesus Cristo. E a etnia, né, a posição social e cultural das pessoas seria irrelevante. Precisaria ser doutor, ser fariseu,
expert nas leis? Não, seria irrelevante, porque somente o que importaria seria a fé em Cristo Jesus. Mas queridos, nesse versículo, capítulo 11, versículo 11, o desejo do apóstolo Paulo quanto a a igreja, ela não se realizou, porque em maior parte os judeus eles rejeitaram as boas novas. Eles pensaram que dependiam apenas de sua herança para alcançar a salvação. Eles já eram herdeiros. Eles já se achavam herdeiros, né? Eles já tinham a herança. Eles já eram povo escolhido. E não observaram o que o apóstolo Paulo e os profetas do Antigo Testamento destacaram como essencial: a obediência a Deus. Quanto aos gentios, quando se tornaram a maioria em muitas igrejas cristãs, eles começaram a rejeitar os judeus e até persegui-los. Infelizmente, isso tem se repetido ao longo dos séculos, mas os verdadeiros cristãos não perseguem ninguém, né? Tanto cristãos, judeus como gentios já se fizeram bastante, né, para prejudicar a causa de Cristo, a quem alguns alegam servir, a ponto de parecer impossível que a visão de Paulo ela se torne realidade. No entanto, queridos, Deus escolheu judeus e gentios e ainda trabalha para uni-los em um só povo e para que cada cristão seja um templo sagrado onde Deus habite com o seu Espírito. E o apóstolo Paulo, queridos, ele foi nomeado o apóstolo dos gentios. Ele lembrou este fato a seus irmãos judeus, esperando que estes também desejassem a salvação. Quer dizer, o apóstolo Paulo, ele entendia que ele tinha que ser salvo através de Jesus, e não por ele ser judeu da tribo de Benjamim. Não, e ele estava tentando passar isso. Nesses 32 versículos, a gente vê a preocupação dele em passar isso para os seus irmãos, né, judeus. O versículo 13 vai dizer assim: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, eu glorificarei o meu ministério. Né, o apóstolo Paulo, ele glorificava o ministério dele de ser escolhido para falar para o povo gentio, né? Já que para os judeus tinham outros pregadores, que a Pedro, né? João, tinham outros, Marcos, né? E o apóstolo Paulo, ele expressa essa sua vontade de falar para os gentios. E ao dirigir-se aos cristãos gentios, o apóstolo Paulo ele advertiu que não deveriam se sentir superiores pelo fato de alguns judeus terem sido rejeitados, né? Ah, não, agora eu já estou salvo, então aqueles que não estão salvos são rejeitados. E o apóstolo Paulo ele pede para que aqueles gentios que estavam sendo salvos não se acharem superiores aos judeus que estavam sendo rejeitados. Porque a fé que Abraão possuía em Deus fez com que ele alcançasse a promessa de sua descendência surgisse, né? Israel, o povo de Deus, que foi comparado a uma árvore frutífera.
Os judeus, querido, eles são os ramos naturais dessa árvore. Mas por causa de sua incredulidade, alguns judeus foram arrancados. E os cristãos gentios, ramos de uma oliveira brava, foram enxertados. Judeus e gentios, queridos, participam da mesma seiva da árvore, a fé em Deus. Contudo, nenhum deles pode apoiar-se em sua linhagem ou em sua cultura para alcançar a salvação. No versículo 22, o apóstolo Paulo fala o seguinte teor: e considero, pois a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu será cortado, né? Nós temos que continuarmos na benignidade do Senhor, na sua bondade, porque a frase considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, ela pode ser empregada, querido, como uma recomendação para nós perseverarmos na fé. Pois a constância é prova da realidade da fé e uma consequência da salvação, mas não um meio para alcançá-lo. Alguns afirmam que a frase "e assim todo Israel será salvo" significa que a maioria dos remanescentes judeus encontrarão salvação no Messias, antes do retorno de Cristo. Outros dizem que o apóstolo Paulo ele usou o termo Israel para referir-se, né, a uma nação espiritual, composta por judeus e gentios que receberam a salvação pela fé em Cristo. Portanto, todos os crentes em Jesus receberão o presente da salvação prometido por Deus. Ainda há os que defendem, né, que todo o Israel significa que a nação como um todo terá um papel importante no reino de Cristo. E a identidade dos judeus como povo não será descartada. Deus elegeu Israel e nunca o rejeitou. Ele também escolheu a igreja de Cristo e nunca o rejeitará. Isso não significa que todos os judeus ou todos os membros da igreja serão salvos, não. É possível ser judeu por nascimento, né? E pertencer a uma igreja sem nunca ter correspondido à fé. Mas só porque algumas pessoas rejeitaram a Cristo não quer dizer que Deus parou de se preocupar com Israel ou com a igreja. Deus continua a oferecer gratuitamente a salvação a todas as pessoas, querido. E no versículo 28 ao 32, para a gente fechar essa preocupação com a nação de Israel, o apóstolo Paulo diz assim: assim que, quanto ao evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobediente a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Assim,
também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem a misericórdia, pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Então, nós estamos debaixo de uma desobediência para que Deus possa usar de sua misericórdia, né? Quando nós rejeitamos, né? Então Deus vem com a sua misericórdia, né? E nós fomos alcançados por essa misericórdia, porque nessa passagem o apóstolo Paulo, ele mostrou como os judeus e os gentios podem beneficiar uns aos outros. Todas as vezes que Deus mostra sua misericórdia a um grupo, o outro participa dessa bênção. E no plano original, queridos, no plano original de Deus, os judeus eles seriam a fonte da bênção aos gentios. Quando os judeus eles negligenciaram essa missão, Deus abençoou os gentios de todas as formas por intermédio de um Messias judeu. Mas Deus ele conserva, né? Deus ele conserva o seu amor pelos judeus por causa das promessas que foram feitas a Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas. Mas um dia, todos os fiéis judeus participarão da misericórdia divina. Os planos de Deus não serão frustrados e Ele terá misericórdia para com todos. Podemos ver isso em Isaías 60, que é uma bela descrição de judeus e gentios desfrutando das riquezas, das bênçãos de Deus. Vamos ver aqui, Isaías 60. Isaías 60, levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor dos teus olhos e vê, todos estes já se ajuntaram, e vem a ti, teus filhos virão de longe, e tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então o verás e serás iluminado, o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. Então aqui Isaías ele já fala sobre essas bênçãos, né, que os judeus e os gentios receberiam, né, e desfrutando a riqueza das bênçãos de Deus, né, e os privilégios e convite de Deus a Israel, eles jamais serão retirados, né? Jamais serão retirados os privilégios, as bênçãos, porque os dons e a vocação são sem arrependimento, né? Diz o versículo de número 29, porque os dons e a vocação de Deus, eles são sem arrependimento. Então, a promessa é para ser cumprida, né? Os privilégios e o convite de Deus a Israel, né? Não serão retirados, né? E esses versículos, né, de 1 a 32, ele fala, né, da preocupação do apóstolo Paulo com a nação de Israel, do povo de Israel. E já no versículo de número 33, em diante, até o 36,
ele faz um hino de adoração. O apóstolo Paulo faz uma canção de adoração nesses versículos finais. E ele diz assim, que a gente já ouve até essa canção hoje, né? Entoada por alguns cantores, né? Gospel, né? Chamados. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Esse é o versículo de número 36. E quando ele faz esse hino, né, esse hino de adoração, queridos, é uma expressão de louvor. Um louvor a Deus pela sabedoria demonstrada, né, em seu plano. O plano de Deus é perfeito, salvar. Veio para os gentios, veio para os judeus, mas os judeus não o aceitaram. Então os gentios o aceitaram, mas as promessas para o povo de Israel continuam de pé. E esse hino de adoração, né, embora o método e os meios divinos estejam além da nossa compreensão, Deus não é arbitrário. Ele governa o universo também. Você tem que deixar que ele governe a sua vida. Mas governar a nossa vida com perfeita sabedoria, justiça, amor. Porque, queridos, ninguém jamais entendeu plenamente a mente do Senhor. Como? Se os planos dele são maiores do que os nossos. Ninguém foi conselheiro de Deus. Deus não deve coisa alguma a nenhum de nós. Isaías e Jeremias, eles fizeram a mesma pergunta. Né? Isaías e Jeremias perguntaram também, quem foi o conselheiro de Deus? Somos incapazes de aconselhar a Deus e de criticar suas decisões, porque somente Deus possui o poder e a sabedoria absoluta, queridos. E o versículo 36 diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. E uma análise final, queridos. Todos somos totalmente dependentes de Deus. Deus, ele é a fonte de todas as coisas. Ele é o poder que sustenta o mundo. Esse mundo que nós vivemos, Deus criou tudo, queridos. Criou tudo para a expressão da sua glória. O Deus Todo-Poderoso, ele merece o nosso louvor, porque todo louvor é para a honra e glória do Senhor. E que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que você tenha uma boa noite de sono,
uma boa semana, no nome de Jesus. Shalom.